E aí, gente, estamos juntos mais uma vez, né? Olha só, nosso segundo encontro, tá? Eu espero que vocês estejam já fazendo as atividades da nossa aula anterior, certo? E aproveite bastante esse tempo em casa para dar uma revisada total aí nesse conteúdo, tá certo? Olha só, hoje a gente vai trazer dois temas, tá? Gravidez e a formação de gêmeos, né? Gravidez, tema bastante polêmico, principalmente questão de gravidez na adolescência, né? A gente sabe que hoje no Brasil a questão de gravidez na adolescência é intensa, tá? Então vamos lá. De gravidez, certo? Eu fiz um esqueminha aqui bem legal, bem interessante, certo? Para a gente poder entender. Fiz o esquema do útero, tá? O útero tá ali. Vamos relembrar as regiões desse órgão, tá? Esse órgão feminino que tem a capacidade, tem o objetivo, certo? De gerar um indivíduo. Na nossa aula anterior, nós vimos de fato que a reprodução sexuada, não é isso? Existe a variabilidade genética. Então, a variabilidade genética de fato ocorre aqui, certo? Vamos lá. Útero, tá? Toda a região aqui do útero, tá certo? Temos aqui as tubas uterinas e temos também aqui os ovários, tá certo? Olha só, parede interna do útero, endométrio, parede mais interna, né? Existe uma mais externa, que é onde acontece a acomodação do embrião, certo? E essa região aqui, mais interna, a gente chama de miométrio, tá certo? É a parte mais musculosa, a parte flexível, que justamente aumenta de tamanho, certo? Ela aumenta seu diâmetro, de fato, para poder, sim, acompanhar o desenvolvimento desse feto durante essas 40 semanas, tá certo? 40 semanas é o tempo de uma gestação normal, que compreende aí até os 9 meses, certo? Outro ponto, temos aqui o esquema, vamos lá. Ovários, tá certo? Desses ovários ocorre a produção dos óvulos e ovócitos, tá certo? O ovócito vai ser o óvulo imaturo, tá? Esse óvulo irá se desenvolver ao longo da viagem daqui na tuba uterina, mas lembrem-se que para que haja fecundação ou fertilização, certo? O embrião, tá? Esses gametas, na verdade, que ainda não formou o embrião ainda, certo? O embrião é após a fecundação, certo? O que vai acontecer? A união desses dois gametas, tá? A união dos dois gametas aqui, ocorre na tuba uterina. Lembrem-se que fecundação não acontece aonde? No interior do útero, tá? O interior do útero, que é a parede interna, que a gente chama de endométrio, toda essa parte aqui enrugadinha, tá? A gente chama de endométrio. O que vai acontecer? Antes, nesse período aí, período fértil, né, ciclo menstrual que nós vimos também, toda essa região aqui, do endométrio, ela aumenta seu diâmetro. Para quê? Para que possa receber esse embrião, certo? Então aí o período fértil, não acontecendo a fecundação, ou seja, teve o ato sexual, não aconteceu a fecundação. O que acontece? Toda essa parede do útero, ela se descama em forma de sangue, e aí a gente chama isso de menstruação. E a primeira menstruação das meninas, no início da puberdade, não é isso? Que caracteriza o final da puberdade, aí a primeira menstruação chama de menarca, certo? Essa menarca aí é justamente a característica de que não aconteceu uma possível fecundação, certo? Então o que vai acontecer? O útero precisa se renovar novamente. Então, se renovando, aí é liberado em forma de sangue. A descamação da parede interna do útero é justamente esse processo. Então o que vai acontecer? Nesse exemplo, nesse esquema aqui, tá? Nesse esquema, o que vai acontecer? Aqui, eu tenho o útero todo preparado para receber esse embrião. Aqui aconteceu a fecundação, certo? Aconteceu a união do espermatozoide do óvulo, o espermatozoide carregando 23 cromossomos, o óvulo carregando 23 cromossomos, tá certo? Aí uma reprodução sexuada, a gente chama isso de fecundação ou fertilização, mesmo tópico, mesma característica, certo? O que vai acontecer aqui? Aconteceu a fecundação, beleza. O espermatozoide, para poder encontrar o óvulo, tá certo? O ovócito, o que vai acontecer? Ele libera
tá? Algumas substâncias, uma substância química que para ele poder se guiar até o óvulo e assim consequentemente o óvulo também, certo? O óvulo de fato ele também libera para essa substância para poder receber o espermatozoide. Só que o que vai acontecer? Dentre uma ejaculação ou outra, né, a cada ejaculação o homem, tá certo? Ele produz aí em média 5 milhões de espermatozoides. Na mulher, na garota é diferente, ela já nasce com a quantidade de óvulos predisposta, são 400 mil óvulos para toda a vida. Então, a partir da primeira menstruação, aí essa quantidade de gametas vai sendo de forma decrescente. No homem, não. No homem, os gametas, certo? Os espermatozoides, eles são produzidos constantemente. Para cada ejaculação acontece uma nova produção de espermatozoides, certo? Por isso que ocorre a menopausa nas mulheres, a partir dos 40 anos, tá certo? 45, 50, aí a menopausa acontece, que é o que é não a produção do óvulo, do seu gameta, tá? E aí a menstruação não acontece, certo? Então aí chama-se de menopausa, tá bom? Então ela fica impossibilitada de engravidar. Caso aconteça uma gravidez nesse período, uma gravidez altamente de risco, né? A gente sabe que os gametas envelhecem, pode ter problemas morfológicos. O principal deles é a síndrome de Down, né? Que é a trissomia do cromossomo 21, certo? Onde há a quebra dessa perninha desse cromossomo e aí acontece a trissomia, né? Que a gente viu na aula anterior que cromossomos são pares, não são trios, tá bom? Então o cromossomo 21, tá? Ele é afetado também pela idade, mas também fator genético, hereditariedade, tá bom? Mas retornando para cá, acompanha. O que aconteceu? Teve a fecundação, certo? Se deslocou para a parede interna do útero, chama de endométrio. Quando ele se acomoda, então o fenômeno, o processo de acomodação do óvulo, desse embrião já fecundado, tá? Se deslocou para a parede interna do útero, o que vai acontecer? A gente chama de quê? Nidação, certo? A nidação, galera, é a acomodação do embrião na parede interna do útero, no endométrio. Acontecendo esse fator, acontecendo essa fixação, a nidação acontece. Então, o que vai acontecer? Esse embrião aqui, ó, ele já está preso na parede interna do útero, ok? E a partir daí ele vai enraizar. E aí essas estruturas, tá, que vão sendo enraizadas aqui, ó, na parede interna do útero, tá? Vai começar a receber nutrientes da mãe. E sabe qual é o principal fator aí? Ó, quando ocorre a nidação, esse hormônio, olha, quem está lembrado? Hormônio HCG, quem lembra aí? Vamos lá? Caramba, show, hein? Perfeito, certíssimo, ó. Gonadotrofina coriônica. Tá certo? Esse hormônio chama de gonadotrofina coriônica humana. HCG, uma sigla em inglês, tá certo? Então, o que vai acontecer? Esse hormônio é quem justamente indica, tá? Mostra, de fato, quando a mulher está grávida. Tá certo? Então, ela é engravida e esse hormônio é liberado para identificar a gravidez de forma positiva. Por exemplo, num teste de gravidez. Pela urina. Então ele fica um certo período da urina, tá certo? Depois é que esse hormônio ele vai ser jogado na corrente sanguínea. Aí eu vou ter a certeza, porque, por exemplo, um teste de gravidez a gente não pode confiar 100%, né? O teste de gravidez de farmácia. Então, quando ocorre o teste de gravidez de farmácia, é justamente o reagente para esse hormônio, para dar o positivo, tá certo? Pode dar um falso positivo? Pode dar um falso negativo? Pode. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Por isso que existe o teste de sangue, teste sanguíneo, para detectar de fato essa possível gravidez. Certo? Então aconteceu a gravidez, aquela coisa linda toda, no milagre da vida, né? Eu acho que eu fico impressionado com isso. Um ser humano tem a capacidade de gerar outro. Isso é lindo demais, isso é perfeito, galera. Eu fico doidinho. Olha só. Então o que acontece? Gêmeos. Gravidei, pá, minha esposa engravidou, desenvolveu gêmeos. Olha só que coisa linda. Temos 3 tipos de gêmeos, tá certo? Infelizmente, por algum erro genético. Outros, de forma natural, também são passadas de
de forma hereditária ou também por uma possível, como posso dizer, inseminação artificial, por exemplo, reprodução in vitro, tá? Vamos comigo aqui. Gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos, tá certo? O monozigótico é aquele gêmeo que a gente chama de univitelino. São gêmeos que compartilham a mesma placenta, tá? O que é que vai acontecer? Um óvulo é fecundado por um único espermatozoide, tá certo? E aí, acontecendo aquelas divisões celulares, aquela meiose que a gente viu, certo? Vão formar dois indivíduos idênticos. Então, geralmente, os monozigóticos são bebês que compartilham a mesma placenta, só que do mesmo sexo. Menino, dois meninos ou duas meninas. Tá certo? Pode acontecer monozigóticos de sexo separado? Pode. Um menino e uma menina? Pode, mas são casos mais difíceis, casos mais raros, tá certo? Outro exemplo é o dizigótico, que são aqueles gêmeos fraternos que não compartilham a mesma placenta, ou o mesmo vitelo, tá? O que é que acontece? Gêmeos que são dizigóticos são óvulos fecundados simultaneamente, tá? Por espermatozoides diferentes. O que é que acontece? Existem casos, tá? Isso é fator genético também. Gravidez gemelar, tá certo? Gravidez de gêmeos, ela, se tiver na família predisposição, se carrega essa característica genética, tá bom? Lembre-se que a hereditariedade, ela ocorre em todas as gerações, tá? Pode ocorrer alternância de gerações? Pode, também, tá bom? O que vai acontecer? Os dizigóticos, ó, eu vou ter cada espermatozoide em um óvulo diferente. Pode acontecer no momento da ovulação, a mulher não pode liberar óvulos pelas duas trompas simultaneamente. Então, podem vir dois óvulos ali e serem fecundados. Aí eu vou ter os dizigóticos, que são gêmeos de placentas diferentes. Aí sim eu vou ter sexos diferentes, tá? Um menino e uma menina. Então, a característica de gêmeos que assim, que você já vê, ó, isso aqui são gêmeos, mas é um menino e uma menina, são dizigóticos, tá certo? Por que nascem dizigóticos? Porque não compartilham o mesmo material genético, entre aspas, né? Porque são gêmeos, mas são indivíduos diferentes geneticamente, tá bom? Lembre-se disso. A questão de gêmeos é fisionomia, fisiologia também. E para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, tá? A gente tem aqui, ó, os gêmeos chipófagos. Olha só, gêmeos chipófagos são aqueles gêmeos que a gente chama de gêmeos unidos. Gêmeos siameses, ó. Eles podem ser unidos pelo crânio, pelo abdômen, pelas costas, enfim, podem ter um tronco, duas cabeças, enfim. Infelizmente, os gêmeos chipófagos ocorrem dessa maneira, tá? Então, o que acontece com gêmeos chipófagos? Vamos para cá para o monozigótico. Os gêmeos chipófagos é o seguinte: aconteceu a fecundação desse óvulo, iria acontecer a divisão celular nesse estágio aqui para dois indivíduos, mas só que nos gêmeos chipófagos isso não acontece, por algum fenômeno de natureza, um fator genético, o casamento consanguíneo, que são aqueles casamentos que ocorrem em parentes, entre parentes, primos, por exemplo, tá? Podem ocorrer isso aqui também, tá? Mas gêmeos chipófagos são unidos, a divisão celular não termina, ela estaciona na metade do processo, por isso que os indivíduos eles ficam juntos, tá bom? Então, ó, fica aqui meu abraço, a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? E continue seus estudos, tá bom? E a gente vai se encontrar, galerinha, ao vivo, tá chegando a hora, hein? Valeu, aquele abraço virtual, estudem, descansem, relaxem, valeu, aquele abraço.